Prontinho, vamos lá então. Hoje, dia 13, cruz credo, 13 de setembro de 2022, primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, do segundo semestre de 2022, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, vamos entender qual será o nosso destino nesse semestre. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês está escrito SQL Server. Porque SQL Server é um software de banco de dados da Microsoft. Mas vocês podem substituir esse SQL Server por qualquer outro software de banco de dados do mercado. Nós usamos muito na disciplina passada o MariaDB, que na realidade é a irmã gêmea do MySQL, né? Nós, lá naquela conta que nós temos no data center, aparecia MySQL, mas quando a gente olhava o servidor era MariaDB. É praticamente a mesma coisa, só que o MariaDB é 100% aberto, gratuito, e o MySQL foi comprado pela Oracle e está seguindo o seu caminho. Bom, o que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Que dentro dessa lógica, desses conceitos que nós estamos estudando, qualquer software que use banco de dados precisa conversar com o que a gente chama de SGBD. Vou até escrever isso aqui. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Deixa eu pôr maiúsculo, SGBD. O que é SGBD? É a sigla que significa Sistema Gerenciamento de Bancos de Dados. Ou seja, é um software. Nenhuma aplicação, nenhum outro software deve fazer acesso direto aos bancos de dados. Quando você faz a opção por usar um software de gerenciamento de banco de dados, você escolhe entre as dezenas que existem no mercado. Não me recordo se eu comentei na disciplina de banco de dados 1, mas existem dezenas de softwares disponíveis no mercado, de diversos fabricantes diferentes. Se você fez a opção por um sistema desse, você está fazendo a opção por uma arquitetura de software desse modelo, onde você vai instalar um sistema de gerenciamento de banco de dados. Aqui na figura está ilustrado como sendo SQL Server, e todas as aplicações que precisarem acessar as informações da empresa que estão dentro desses bancos de dados aqui está database, tem 2, mas poderia ter 1, poderia ter 5, poderia ter 50 bancos de dados. A partir do momento que você tem um SGBD, a quantidade de banco de dados é a critério aí das necessidades que a empresa tiver. Tá? Pode ter dezenas de bancos de dados. Pode ter, por exemplo, um banco de dados do financeiro, um banco de dados da contabilidade, um banco de dados de recursos humanos. Ou tudo isso pode estar dentro de um único banco de dados. Então, isso vai depender aí de como o projeto foi concebido e implementado. Então, eu tenho, nessa figura do SQL Server aqui, o sistema gerenciador de banco de dados. A empresa precisa desenvolver um aplicativo para celular que vai mostrar para os entregadores de pizza quais os pedidos que tem e onde tem que entregar.
ok, esse aplicativo que vai ser desenvolvido para celular, ele vai fazer acesso ao banco de dados através do SGBD, ou através, aqui no exemplo, desse SQL Server. Como que ele faz essa interação? Aqui embaixo, em azul, tem Application, Application, Application. O que esses 3 Application em azul aqui embaixo representam? Qualquer aplicativo que tenha necessidade de comunicação com o banco de dados. Como é feita essa comunicação? Através do SGBD. E através do SGBD, essa comunicação vai ser feita com a linguagem SQL, que nós já começamos a estudar. Nós já aprendemos na disciplina de banco de dados 1 a criar tabelas com Create Table. Nós aprendemos a criar os relacionamentos entre as tabelas com aquele Alter Table. Todos esses comandos fazem parte dos comandos do SQL. O SQL seria uma linguagem de banco de dados. Praticamente, a grande maioria dos sistemas de banco de dados que nós temos no mercado trabalha com essa linguagem SQL, com esses mesmos comandos. Existe, inclusive, um SQL chamado padrão ANSI, ou seja, é um comando SQL que funciona em qualquer software de banco de dados. Aquele Create Table que nós aprendemos a fazer, ele é idêntico, ele funciona em praticamente todos os softwares de banco de dados, é o mesmo comando. Tá? Por isso que quando a gente foi estudar isso, a questão de MariaDB, MySQL era irrelevante, porque o comando é praticamente o mesmo. Eu acho que eu fiz essa comparação de aprender SQL com aprender a dirigir, né? Eu acho que eu fiz essa comparação aqui para vocês. Ou seja, você vai para a autoescola, está aprendendo a dirigir num Palio, quando você terminar a autoescola e tirar a carteira, você vai dirigir só Palio? Não. Se você pegar um Gol, os conceitos são o mesmo. Volante para virar, acelerador para acelerar, freio para frear. Ou seja, os conceitos são os mesmos. Não é porque você aprendeu no Palio que você dirige só Palio. Então, o SQL é praticamente a mesma coisa. Quando você aprende SQL, você está aprendendo essa linguagem usada pelo software de banco de dados, e se você souber escrever esses comandos SQL, você vai conseguir estabelecer a comunicação entre a aplicação e o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O que você precisa entender é, quando nós fizemos na disciplina de Banco de Dados 1, eu dei um manual para vocês do MySQL. Era um PDF lá de, acho, quase 1000 páginas, lembra? Por que a gente pegou aquele PDF? Porque a gente estava usando o banco de dados daquele fabricante. Então, lá, a gente consegue consultar e entender qual que é o formato e as regras dos comandos daquele software, daquele fabricante. Se, porventura, você for trabalhar com outro banco de dados de um outro fabricante, você deve procurar a documentação daquele fabricante. Você vai perceber que, na maioria dos comandos, a sintaxe e a forma de escrever é a mesma, e, eventualmente, em determinados pontos podem ter pequenas diferenças, mas é para isso que você usa o manual ou a documentação do fabricante, tá? Para ver essas particularidades. Bom, então na disciplina de Banco de Dados 2, que a gente começa hoje, a nossa grande missão é aprender a conversar em SQL com esse SGBD. Por quê? Quando nós formos construir os nossos algoritmos que precisam de acesso a banco de dados, eu tenho que saber embutir dentro dos meus algoritmos a instrução para falar para o software de banco de dados. O software de banco de dados me dá aí o nome e o endereço de todos os clientes. Você precisa saber. Se você vai fazer no sistema, no software que você está criando, lá no seu algoritmo, um relatório que precisa ter o nome e endereço dos clientes, essa informação que você vai programar no algoritmo para gerar esse relatório, precisa buscar essas informações dentro do banco de dados. Então, ao escrever o algoritmo, entre outras coisas, você precisa saber como aquele algoritmo deve solicitar as informações para o software de banco de dados. A gente começa a fazer isso na disciplina de linguagem de programação 1, nessa sexta-feira. Na disciplina de linguagem de programação 1, mais para o final do ano, a gente começa a aprender a fazer esse tipo de coisa.
Nessa disciplina de linguagem 1, nós vamos aprender a linguagem de programação PHP, ou seja, nós vamos criar páginas web e provavelmente já para final de novembro, início de dezembro, a gente deve estar começando a criar páginas web que usam banco de dados. Então, aí a gente começa a ter esse ciclo completo. Com a linguagem de programação PHP, mais outras tecnologias que a gente vai estudar também, eu consigo criar uma página web onde o internauta consegue interagir com um algoritmo escrito em PHP, que, por sua vez, terá a capacidade de guardar e consultar informações em um banco de dados. Praticamente todas as páginas que você acessa na internet, que você usa na internet, tem esse conceito. Bom? Tem esse conceito de, uma página que você interage e você se cadastra e você tem o usuário e senha e você tem informações e isso está tudo em banco de dados. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui nessa disciplina, aprender a escrever esses comandos para falar para o banco de dados, tem um internauta novo aqui que preencheu um formulário com os dados dele, eu preciso guardar esses dados no banco de dados. Vocês já aprenderam a fazer isso. Eu preciso escrever aquele comando insert. Vocês já aprenderam. Então, quando eu for construir o algoritmo na disciplina de linguagem de programação, eu tenho que, junto com o algoritmo que vai fazer a tarefa de interagir com o internauta, eu tenho que colocar o comando de insert para mandar para o software de banco de dados para essa informação ser armazenada. Ou eu tenho que escrever no algoritmo um código que mostra para o internauta quais são os 5 produtos em promoção hoje. Então, eu tenho que saber como escrever um comando de consulta no banco de dados para trazer essas informações que estão dentro do banco de dados para mostrar para o internauta. Ou seja, qualquer tipo de necessidade de interação com o banco de dados, nós precisaremos aprender a usar esses comandos. Eu estava comentando antes de iniciar a aula, na disciplina de banco de dados 1, nós usamos esse site aqui, e vocês fizeram exercícios de níveis 1 e 2. Nessa disciplina que a gente começa hoje, o grande objetivo é que vocês sejam capazes de fazer os exercícios de níveis 3, 4 e 5. Os exercícios de nível 3 são relativamente mais simples, e aí a 4 e 5 a complexidade aumenta um pouco. Eu até estava comentando também que praticamente 70% da nota dessa disciplina deve estar associada à resolução desses exercícios de nível 3, 4 e 5, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui só para ilustrar para vocês. Um exercício de nível 3, deixa eu ver aqui o que vai aparecer. O exercício, ele pede para você fazer o seguinte, ele quer que você escreva um comando SQL que seja capaz de excluir os médicos que nasceram no domingo. Então, nós temos condições de criar um comando SQL que, dentro da aplicação, esse comando envia para o SGBD e ele vai entender esse comando e executar esse comando e esse procedimento alterando o banco de dados. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um do nível 5. Quantos voos foram realizados com aviões de maior e menor capacidade? Então, aqui eu tenho o projeto de banco de dados, eu tenho os aviões com a capacidade, eu tenho os aviões relacionados aos voos que aconteceram, ou seja, eu preciso olhar para esse projeto de banco de dados e conseguir escrever um comando de consulta que eu envio para o software de banco de dados, ele processa esse comando dentro desse banco de dados e me devolve a informação que eu quero. Eu já adianto para vocês o seguinte, quem for trabalhar na área de desenvolvimento de software precisa ser muito bom em SQL. Vocês já fizeram um algoritmo, certo? Vocês já têm uma boa noção do quão pode ser complexo construir um algoritmo.
Então, o que eu posso dizer para vocês é que quanto melhor for o seu conhecimento em SQL, menos sofrimento você tem no algoritmo. Por quê? Porque se eu sou bom de SQL, eu mando uma instrução para o software de banco de dados e ele me devolve a informação prontinha do jeito que eu preciso. Se eu tivesse que escrever um algoritmo para fazer isso que está sendo pedido nesse exercício, ó, quantos voos foram realizados com os aviões de maior e menor capacidade? Dá para você ter uma noção. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa pegar todos os aviões e ver qual que é a capacidade deles. E você vai separar os aviões que têm a maior capacidade. Vamos supor, o avião que tem maior capacidade são 300 passageiros. Então, você tem que separar todos os aviões com capacidade de 300 passageiros. Depois, você tem que ir e buscar todos os voos que foram feitos com esses aviões. E aí, quando você conseguir essas informações, você tem que contar quantos voos foram feitos com os aviões de 300 lugares e quantos voos foram feitos com os aviões de 40 lugares, por exemplo, que são os menores. Ok? Conseguiram construir mais ou menos esse algoritmo na cabeça de vocês? Agora, imagina que eu consiga resolver isso em SQL com 3 ou 4 linhas. Então, percebam que, em vez de fazer um algoritmo que vai pegar todos esses dados e fazer toda essa mágica, com 3, 4 linhas de código SQL, eu já tenho a informação pronta. Então, se a informação já chega pronta do banco de dados para o seu algoritmo, você sofre menos no algoritmo para implementar aquela rotina que você está precisando criar. Então, eu estou dizendo isso porque aquelas pessoas que estão interessadas em atuar também na área de desenvolvimento de software precisam dar uma boa dedicada nesses conceitos que a gente vai estudar nessa disciplina. Tá? Quanto mais você estudar nessa disciplina de banco de dados 2, e quanto mais você ficar craque em SQL, menos você vai sofrer na hora de escrever os seus aplicativos, os seus softwares. Dito isso, vamos lá, voltando aqui. Todo mundo entendeu a lógica da brincadeira? Por exemplo, você chega num caixa eletrônico para tirar um extrato. O banco de dados, onde estão as informações de você como correntista daquele banco, das transações que você já fez, do saldo que você tem disponível, não está naquele caixa eletrônico. Naquele caixa eletrônico tem apenas um application. Aquele caixa eletrônico tem um software rodando que é essa bolinha azul. Aquele caixa eletrônico está interligado via rede com o data center do banco. E lá nesse data center, lá sim, tem as informações. E, de alguma forma, essa aplicação vai conversar usando comandos SQL com o software de banco de dados. Ok? Bom, deixa eu só me organizar aqui. Eu estou só na dúvida se a gente cria um banco de dados novo ou se a gente usa algum que a gente fez no semestre passado. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar na minha conta prof. Deixa eu ver o que eu tenho pronto já aqui na minha conta prof. Essa conta aqui do Data Center é a mesma que nós usamos na disciplina de banco de dados 1. Nós vamos continuar usando ela. Quem perdeu a senha ou não lembra, depois me manda uma mensagem no WhatsApp que eu resolvo aqui o problema. Deixa eu ver o que eu tenho de banco de dados pronto aqui. PHP-MyAdmin. Temos alguns bancos que nós fizemos aqui no semestre passado. Deixa eu ver quais são. Deixa eu ver aqui no meu Workbench. Deixa eu abrir o Workbench aqui para ver, porque é sempre importante, gente, quando a gente vai construir esses códigos
para acesso a banco de dados, é muito importante, facilita muito você ter acesso ao projeto daquele banco de dados. Por isso que vocês já se habituaram, quando a gente está aqui no site fazendo um exercício, e vocês fizeram exercícios de nível 1 e nível 2, para fazer o exercício, você precisa conhecer o banco de dados. E aqui nesses exercícios, nós temos essa imagem que mostra quais tabelas existem nesse banco de dados, qual que é a estrutura de cada tabela, ou seja, em cada tabela, quais são as colunas, quais são os tipos de dados que foram definidos para essas colunas, se elas são de preenchimento obrigatório ou não, está tudo aqui nessa imagem. Então, essa imagem aqui, ela nos mostra praticamente tudo que a gente precisa saber sobre o banco de dados. Deixa eu ver o Workbench aqui. Deixa eu ver o que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse exercício 4 aqui. O que é isso? Tá, deixa eu ver. Deixa eu aumentar o zoom aqui. 200. Inquilinos, imóveis, bairros, contratos e mensalidades. Deixa eu ver se tem esse banco de dados aqui. Não, parece que não. Deixa eu ver aqui se... Não vou usar esse não, tá? Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Close, close, close. Cadê o close, close? Vou abrir um outro. Exercício 5 não está aqui. Exercício 11 também não está. Meu notebook não tem bateria mais não. Se esse negócio cair, essa energia elétrica já era. E eu acho que esse negócio aqui nenhum vai funcionar. Deixa eu ver. Não vai funcionar não. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver. Eu não preciso... Para a gente começar, eu não preciso... Deixa eu ver essa tabela de pessoas aqui, o que a gente tem. Tá. Beleza, dá para começar aqui. Agora eu só preciso achar o nosso bom e velho manual. Ó, esse é aquele manual que eu falei que eu tinha disponibilizado para vocês. Manual de referência do MySQL 4.1. É uma versão bem antiga, mas o que a gente vai aprender, ele é mais do que suficiente. E aí eu quero mostrar para vocês, dentro daquele manual, o que nós vamos estudar nesse semestre. Quem não tiver esse manual, gente, ele tem ele aqui no meu site, quer ver? Ó? Se não me falha a memória, tem ele aqui, ó. Tem, ó, ele está disponível na internet, nesse endereço aqui, ó. Eu vou deixar porque aí fica gravado. Ó, está disponível nesse site, andré.sqlweb.com.br/mysql41ptbr.pdf. Então, quem não tiver cópia dele, pode entrar nesse endereço aqui depois. Não precisa anotar, porque vai ficar gravado no vídeo aqui. Ok, então voltando aqui, o que vamos estudar nessa disciplina? Nós vamos passar praticamente a disciplina inteirinha estudando apenas e tão somente esses caras aqui, ó. Item 6.4, manipulação de dados. Essa manipulação de dados
ela se dá com 4 instruções, 4 comandos. Comando select, vou aumentar mais isso aqui. 6.4, manipulação de dados, comando select. O que o comando select faz? Toda vez que eu escrever um comando select e enviar para o software de banco de dados, eu estou pedindo para ele, me dê informações. O restante da construção do comando select é que eu vou explicar para o software de banco de dados quais informações me interessam. O comando insert nós já aprendemos. Vocês já usaram muito no semestre passado, que você usa o comando insert para inserir informações dentro do banco de dados. Então, o select consulta, traz informações do banco de dados para o seu algoritmo. O insert insere informações dentro do banco de dados. Então, consequentemente, nós só temos mais 2 operações possíveis, que é alterar informações que estão dentro do banco de dados através do comando update, ou excluir informações do banco de dados usando o comando delete. Ok? Então, nós vamos praticamente ficar o semestre inteiro estudando esses itens. 6.4.1, o 6.4.2 faz parte também do select. 6.4.3, insert, 6.4.4, update, 6.4.5, delete. Os demais não estão no nosso planejamento. Agora, eu quero mostrar para vocês a sintaxe do comando select. Olha só. É tudo isso aqui, ó. Então, nós vamos começar aos poucos. Nós vamos começar fazendo apenas select from. Select from. Depois, nós vamos aprender a fazer select from e where. E aí, aos poucos, nós vamos incrementando os comandos. Aí nós vamos aprender para que serve group by, having, order by, limit, etc. Tá? Essa é a nossa meta. Ok, voltando para o banco de dados. Deixa eu ver qual banco de dados eu vou usar aqui. O que tiver mais informação fica mais fácil para a gente usar. Deixa eu ver o que tem de cidades. Cidades tem muitas, ó. Acho que eu vou usar esse banco de dados aqui. Quais as pessoas que tem aqui? Aqui, vou usar esse banco de dados que está aqui, ó. BD1 2022-0720. Esse banco de dados, eu tenho a tabela pessoas. Na tabela pessoas, tem essas pessoas aqui, ó. A tabela pessoas, se eu mandar abrir a estrutura dela aqui, ó, eu vou ver que a tabela pessoas tem as colunas. Opa! CNH, ID, nascimento, nome e sexo. E essas informações estão aqui, ó. ID, nome, CNH, nascimento e sexo. Como eu disse, vamos ao primeiro exemplo. Eu vou abrir numa outra aba aqui, o SQL, tá? Está aberto aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais isso aqui. Para a letra ficar bem grande. Esse aqui eu não consigo reduzir. Eu vou reduzir, vou fechar isso aqui, porque eu consigo ver as colunas aqui, ó. ID, nome, CNH, nascimento e sexo. Quando a gente faz uma consulta, é muito importante que eu saiba qual é a estrutura da tabela. Então, a estrutura, ó, ela está aqui, ó. É muito importante que eu saiba, por exemplo, que o nome é um varchar de 45, CNH é um char de 11, nascimento é date, sexo é char. Essas informações aqui, ó, são muito importantes. Se não der tempo hoje, já na próxima aula, eu quero mostrar para vocês
que, para fazer isso que a gente precisa, nós temos a possibilidade de usar mais um monte de recurso disponível para explicar para o software de banco de dados exatamente aquilo que a gente quer pegar. Bom, então olha só. Select, eu falei que a primeira coisa que nós vamos aprender, select com o from. Aliás, antes mesmo do from, vou usar só o select. Veja bem, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, esse software PHPMyAdmin é um software, é um algoritmo que foi escrito para permitir que a gente interaja direto com o software de banco de dados. Então, através do PHPMyAdmin, eu posso colocar comandos SQL que o PHPMyAdmin vai entregar para o software de banco de dados processar e nós vamos ver o resultado. Então, aqui no Select, eu posso usar, por exemplo, uma função NOW, now. O que essa função faz? Eu vou executar isso aqui, ó, no botão continuar aqui embaixo. Ele vai mandar isso para o banco de dados, processou e ele trouxe o resultado. Então, olha só, qual que é o resultado do processamento desse comando? É isso aqui, ó. A função now, vamos pegar ela lá no manual? Vou dar um Ctrl F aqui, NOW. Aqui a função, só que tem, deixa eu pegar nos grupos de funções, acho que vai ser melhor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tipos de função, eu vou pegar as funções de data e hora. Está aqui no item 6. Funções, data e hora. Item 6.3.4 do manual. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o manual do MySQL, então tudo que eu encontrar aqui será, obviamente, compatível com o software de banco de dados MySQL. Muitas das coisas que tem aqui é igual nos outros bancos de dados, mas se você vai trabalhar com outro, eu repito, procure a documentação do respectivo software, tá? Mas aqui tem várias funções. Tem essa função que faz um negócio, tem essa que faz outra, e assim sucessivamente. Ó. Isso. E aqui, eu acho que está em ordem alfabética, não? Deixa eu ver. Wiki, year, hour, minute, second, time. Mais para frente, nas próximas semanas, eu vou pedir para que vocês estudem essas funções. Essas funções, elas são muito importantes para você conseguir fazer os exercícios que estão lá, tá? Mas não se preocupem que a gente vai ter o semestre inteiro para isso e a cada momento adequado eu vou pedindo para que vocês estudem e eu vou mostrar as funções e vou explicar como que vocês devem estudar. Aqui o exemplo da função que eu testei, ó, função now. O que ela faz? Retorna a data e hora atual como um valor no formato PAL. Esse é o formato que ele foi devolvido. Então, o que acontece? Supondo que eu, aqui no nosso laboratório, estou conectado em um software de banco de dados que está lá no Japão, e se eu mando um comando SQL para esse software de banco de dados com a função now, o software de banco de dados que está lá no Japão vai me devolver a data e a hora do computador que está lá no Japão.
Ou seja, essa é a data e hora que me foi passado pelo software de banco de dados. Consequentemente, esta data e hora é a data e hora de onde esse computador está e onde esse software de banco de dados está sendo executado, tá? Então, ó, só para mostrar para vocês que o comando select é um comando de consulta, e aqui na frente do select, isso é importante, na frente do select, eu devo especificar o que eu quero trazer do banco de dados como informação para mim. Posso colocar outras coisas. Eu posso pegar, por exemplo, ó, quer ver? Tem várias funções interessantes aqui. Deixa eu voltar aqui. Quer ver uma que eu gosto? Bom, usar essas funções vai depender das necessidades do algoritmo que você precisa construir. Mas olha só que interessante, por exemplo, essa função... essa aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Não, essa aqui vai trazer só o dia. Eu quero o dia da semana. Day of week. Deve estar aqui na sequência. Aqui. O que a função day of week faz? Eu pego essa função, dou para ela uma data qualquer, e essa função automaticamente vai devolver um número. Se esse número for 1, é domingo. Se for 2, é segunda, e assim sucessivamente, até 7, que é sábado. Então, se eu pegar esse comando que eu escrevi e passar para a função day of week, para a função day of week, eu passo uma data qualquer. Essa data qualquer é a data que vai ser retornada pela função now. Então, a função day of week vai me dar um número de 1 a 7 referente a now. Vamos executar? Continuar. Day of week de now retornou 3. O que significa 3? Terça-feira. Posso até melhorar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui o 3 e vou colocar na frente aqui, separado por vírgula. Quando eu faço um select, na frente do select eu coloco as informações que me interessam, que eu quero trazer do banco de dados. Se são várias informações, eu separo elas com vírgula. Então eu quero trazer o now de novo. Eu quero o resultado desse day of week e quero o now também. Continuar. Olha o resultado. Day of week falou que é 3. E now é 13/9/2022, 14 horas, 27 minutos, 44 segundos. Essa data, ao ser passada para o day of week, retornou 3, ou seja, terça-feira. Então, imagina que você está escrevendo um algoritmo, um aplicativo, onde toda sexta-feira é necessário fazer um determinado procedimento, ou enviar uma mensagem no WhatsApp dos funcionários, ou mandar um WhatsApp para os clientes. Se você está escrevendo um algoritmo desse tipo e você precisa saber se é sexta-feira, o que você pode fazer? Você pode mandar um select desse para o banco de dados, com essa função day of week, e quando essa informação voltar para o seu algoritmo, você verifica. É 6. Se for 6, é sexta-feira. Você faz o procedimento que precisa fazer. Se não for 6, seu algoritmo não faz nada porque ainda não é sexta-feira. Então, percebam que essa parafernália com dezenas, centenas de funções que nós temos em SQL facilitam monstruosamente as consultas que você precisa colocar dentro do seu aplicativo. Então, é muito interessante também você
conhecer essas funções. Porque se a função vai fazer uma tarefa rapidinho para você, certamente usando essa função, você evita de ter que ficar escrevendo coisas no algoritmo para fazer aquela tarefa, tá? Legal. Vamos retomar aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês o select quando eu vou buscar informações dentro do banco de dados. Essa função now, que me retorna a data e a hora, essa informação data e hora não está dentro do banco de dados. Essa informação está no próprio sistema do computador. Então, o software de banco de dados não precisou buscar isso lá. Ele pegou no próprio sistema para responder. Bom, usando o from, eu vou especificar qual tabela tem as informações que me interessam. A tabela que tem as informações que me interessam é a tabela pessoas. Então, eu especifico o software de banco de dados. Lá na tabela pessoas é onde estão as informações que eu quero. Então, esse from diz isso lá para o MySQL ou para o MariaDB. Agora, aqui no select, eu tenho que especificar o que eu quero trazer desse banco de dados. Então, eu vou pedir para trazer o nome da pessoa e a data de nascimento da pessoa. O que eu estou pedindo com esse comando? Quando eu mandar esse comando select para o MariaDB, para o software de banco de dados, eu estou falando assim, ô banco de dados, vai lá na tabela pessoas e traz para mim o nome e o nascimento. Nome é uma coluna da tabela pessoas, nascimento também é uma coluna da tabela pessoas. Vou mandar executar. Olha o resultado. Veio a coluna nome e veio a coluna nascimento. Nós vimos aqui que nós temos algumas funções que trabalham com data. Então, se eu quiser fazer algum tipo de cálculo com a data de nascimento, por exemplo, eu vou dar uma incrementada nisso aqui. Eu quero o nome das pessoas, a data de nascimento das pessoas, e eu quero saber o dia da semana que essas pessoas nasceram. Então, eu já posso acrescentar aqui o day of week e passo para a função day of week a data de nascimento das pessoas. Veja bem que agora eu estou pedindo para o software de banco de dados uma informação que ele não tem armazenado no banco de dados. Lá na tabela pessoas do banco de dados, não tem o dia que a pessoa nasceu. Tem a data de nascimento. Então, além de pedir o nome da pessoa e a data de nascimento, eu estou pedindo para o software de banco de dados calcular para mim qual foi o dia da semana que essa pessoa nasceu a partir da sua data de nascimento. E o banco de dados, o software de banco de dados faz isso para mim e já me devolve a informação pronta. Vamos ver? Jeff Bezos, se ele nasceu em 4/7/88, ele nasceu numa segunda-feira. Bill Gates, se ele nasceu em 12/10/75, ele nasceu no domingo. Não é isso que fala lá no manual do Day of Week? Cadê? Vamos conferir lá no Day of Week. Day of Week, Day of Week. Cadê você? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Está aqui, né? Day of Week. Aí ele aí. 1 é domingo, 2 é segunda e assim sucessivamente. Então, olha o Jorge Paulo. Jorge Paulo, se ele nasceu em 15/10/87, ele nasceu numa quinta-feira. Certo? Bom, deixa eu ver aqui por onde nós vamos, né?
Eu acho que para um começo já está bom. Eu não quero exagerar na dose, porque nós temos uma montanha para destruir e não vamos explodir ela, nós vamos aos poucos. O que eu quero que vocês façam na aula de hoje? Esses bancos de dados que eu tenho aqui, pessoal, eu acredito que vocês devam ter aí também. São os bancos de dados que nós fizemos nas disciplinas passadas. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a possibilidade aqui, ó, de mandar exportar um banco de dados. Então, eu vou exportar esse banco de dados aqui. E quem não tiver esse banco de dados, deixa eu ver se ele exportou só a tabela. Ele exportou só a tabela. Eu vou exportar o banco de dados inteiro. Deixa eu clicar aqui. Agora, exportar. Exportando as tabelas do banco de dados. Continuar. Exportou. Olha aqui, ó. O arquivo texto que ele exportou para o meu notebook é esse aqui, ó. Isso aqui eu posso esquecer. Aí ele tem o comando para criar a tabela e o comando para inserir os dados. Então, quem não tiver esse banco de dados aí na sua conta do data center, me avisa, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando esse comando aqui. Se você processar esses comandos aqui no seu banco de dados, ele vai criar esse banco de dados. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem a tabela pessoas, que é essa tabela aqui. Quero que vocês peguem aqui na aba SQL e que vocês façam vários testes da seguinte forma. Pode colocar aqui, ó, o nome da pessoa, a data de nascimento da pessoa, e eu quero que vocês façam testes com essas funções de data e hora que está no manual. Item 6.3.4, funções de data e hora. Eu já mostrei para vocês a função now, já mostrei a função day of week, e eu quero que vocês façam testes com as outras funções. Por exemplo, o que essa função aqui faz? Ela pega o mês da data. Então, se eu mostrar, além do nome e a data de nascimento da pessoa, se eu quero extrair apenas um mês que ela nasceu, olha só, peguei a função lá do manual. Continuar. Veja que ele me mostrou aqui, ó, que o Jorge Paulo, a data de nascimento dele é 15/10/1987, e essa função aqui, ó, me retornou apenas o número 10. Então, essa função permitiu que eu pegasse um pedaço dessa informação. Então, eu quero que vocês façam testes com essas funções de data e hora. Podem fazer nesse formato que eu estou fazendo aqui, ó. Pega o comando, digita e vai pôr as funções aqui do jeito que você quiser testar. Por exemplo, se eu pegar... Deixa eu pegar uma função aqui, dayname. Essa função para a gente ela não faz muito sentido, porque essa função, olha o que ela faz. Dayname. Estou passando sempre... Fique sempre atento, porque o que a função dayname precisa? Precisa de uma data. Se ela precisa de uma data, eu estou passando a coluna nascimento da tabela pessoas. A coluna nascimento é compatível com o tipo de informação que essa função trabalha. Aqui. Essa função retornou o dia da semana em inglês. Por isso que eu falei que para a gente não faz muito sentido, porque num sistema que você vai desenvolver para usar aqui, provavelmente você não vai ter interesse em saber os nomes dos dias da semana em inglês. Então, a tarefinha para hoje é simples. Pegar essas funções, testar ela nesse banco de dados e tentar entender o que essa função faz. Para isso,
você tem aqui no próprio manual uma explicação explicando o que a função faz. E se você ainda tiver alguma dúvida, me chama que a gente testa aí e tenta entender o que a função faz. Esse aqui é legal, ó. A semana do ano. Olha que interessante essa função. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou acrescentar aqui, ó. Se você quer saber em que semana do ano você nasceu, ou seja, eu pego aqui a data de nascimento do cara, ó, o ano tem 54 semanas ou 52? É uma coisa assim, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Então, o Jorge Paulo, ele nasceu em 15/10/87, era a semana de número 42 do ano. Então, olha o que legal essas funções, o que elas podem fazer automaticamente para a gente. Alguma dúvida do que vocês precisam fazer hoje? Fácil. Essa atividade que vocês vão fazer hoje, gente, ela não precisa. Mas olha só, essa atividade que vocês vão fazer hoje vale ponto? Diretamente não, porque vocês não vão me mostrar nada. Só se você não fizer esses testes agora, lá na hora de começar a fazer os exercícios de nível 3, 4 e 5, você vai precisar lembrar. Opa, eu testei uma função que pode fazer uma coisa que me ajuda nesse exercício. Então, a importância de você fazer esses testes agora é para que lá na frente, quando eu pedir para vocês, por exemplo, um exercício, mostre os clientes que nasceram no primeiro semestre do ano. Ou seja, são as pessoas que nasceram de janeiro a junho. Como é que você vai fazer isso? Você precisa de uma função que te dá um mês. Você precisa saber se esse mês é menor ou igual a 6. Então, isso vai fazer muita falta lá na frente. Então, por favor, não deixem de fazer esses testes. E qualquer dúvida é só me chamar. Show de bola? Alguma dúvida? Precisa te mandar um arquivo? Tá, João. Posso mandar no grupo agora. Vou mandar no grupo que é mais fácil.